Muito bem, então, sejam todos bem-vindos à nossa aula de Parashá da semana. E, como é do conhecimento geral, hoje estaremos estudando a Parashá Shlach Lecha, que compreende o livro de Números, Bemidbar 13, verso 1, até o capítulo 15, verso 41. E a Parashá Shlach Lecha, ela começa com aquele incidente principal que refere-se ao relatório dos 12 espias, ou dos 12 espiões, que foram enviados, desde o deserto até a terra de Israel, a mando de Hashem. Então, enquanto o povo judeu, o povo de Israel, se preparava para entrar na terra, 12 importantes líderes, ou 12 príncipes, foram enviados para pesquisar, para averiguar a terra prometida. E nós sabemos pelo texto, então, que 10 deles retornaram com um relatório negativo para o povo, dizendo que seria impossível para Israel conquistar as poderosas nações que lá habitavam. Porém, os únicos que não deram um relatório negativo foram Caleb e Yehoshua. E então a nação inteira, mesmo assim, toda ela chora, durante a noite toda, uma histeria, de temor, de medo, e acabam então cometendo um pecado grave de reclamar sobre essa situação em relação à suposta impotência de Israel de conquistar aquela terra. Então Deus ameaça aquele povo, naquele momento, de extermínio. Quando então Moisés suplica com sucesso para que eles não sejam totalmente aniquilados. Mesmo assim, Deus declara que eles serão punidos por um total de 40 anos de peregrinação pelo deserto, e durante esse tempo toda aquela geração morreria. Então, quando perceberam o grave erro que tinham cometido, um grupo insiste em avançar imediatamente na direção do país, contra a vontade de Deus, sendo completamente aniquilado então pelas nações de Amalek e Canaã. A Torá então muda para a descrição das libações de vinho que acompanhavam as oferendas levantadas na Mishkan, no tabernáculo, e após ensinar os detalhes da Halá, que era o Lehafrish Halá, que é a separação da Halá, que é a porção separada de cada fornada de massa, doada a um Cohen, a um sacerdote. Então a Torá menciona várias leis tratando da proibição de adoração de ídolos. E temos também ali nessa parashá o relato sobre o homem, aquele infeliz que acabou recebendo a pena de morte por profanar o Shabat. E a parashá Shlach Lecha termina com o terceiro parágrafo da prece do Shema, que contém a mitzvah de colocar tzitzit para o povo de Israel, que serve então, segundo o texto, como uma constante lembrança para o povo de Israel, dos mandamentos de Hashem e da obrigação que eles têm de guardá-los. E a parashá Lech Lecha começa o texto hebraico da seguinte forma: Vayedaber Hashem el Moshe lemor, Shlach lecha anashim veyaturu et eretz Knaan asher ani noten livnei Israel. Ish echad lemate avotav, tishlachu kol nasiv ahem. E falou Hashem com Moisés, dizendo: Envia para ti homens, e eles espiarão a terra de Canaã, que eu tenho dado aos filhos de Israel.
um homem de cada tribo, dos seus pais, né, enviareis, príncipes entre eles. Muito bem. Então essa é a introdução da nossa paraxá. Nós vemos o seguinte contexto. Com a chegada do período de solstício de verão, lá no hemisfério norte, onde fica a terra de Israel, nós temos também, então, o dia mais longo do ano, nessa região. Então, nesse período, esse período recebe o nome de Tekufat Tammuz, pode ser interpretado como a temporada do mês de Tammuz, ou ciclo de Tammuz, a época mais quente do ano, né, que é o início então do verão, e por longas horas, todos os dias, a terra de Israel é banhada por uma luz ofuscante e brilhante. Ou seja, é banhada com muito sol a terra de Israel, nesse período. É conveniente então que pela Kabbalah, esta temporada esteja associada à faculdade humana da visão. E a tribo associada ao mês de Tammuz, que é o mês do verão no hemisfério norte, em Eretz Israel, que começa, digamos, em breve, a tribo que está associada a esse mês é Reuven, que significa eis aí, ou veja aí, um filho. Então, o que nós percebemos aqui é que existe uma estreita ligação, né, desse período do ano com a paraxá que estamos lendo, e a tribo associada a essa temporada, Tekufat Tammuz, é justamente a tribo de Reuven, que significa veja um filho. Ou seja, nós estamos então lidando com a faculdade humana da visão nesta paraxá. E nós vamos ter muitos detalhes acerca do tema, né, da visão relacionada a essa paraxá e as demais que virão na sequência, e focando principalmente então nessa habilidade humana de perceber, né? O tema da purificação e do refino das nossas faculdades foi a princípio introduzida lá na paraxá anterior, né, em Behalotecha, se vocês lembram. Como foi discutido em nosso comentário, as 7 lâmpadas da menorá são uma alusão às 7 lâmpadas da cabeça do homem, que são os 2 olhos, os 2 ouvidos, as 2 narinas e a boca. O maior de todos, ou seja, a maior de todas as lâmpadas, são os olhos. E a imagem visual da menorá, o que a paraxá Behalotecha começa, de acordo com a visão que o Senhor mostrou a Moisés, inicia uma série de parashot, que volta e meia refletem um tema de destaque, que é exatamente a faculdade da visão, ou seja, a habilidade que nós temos de ver. Como vamos discutir hoje, isto certamente se aplica a Shlach Lecha. Por quê? Porque o tema de Shlach Lecha é espiar a terra, ou seja, usando, claro, a faculdade da visão. Nós temos já no início da paraxá a ordem de Hashem para que sejam enviados espiões, né, para que então investiguem, para que espiem a terra e tragam um relatório. E o mesmo tema, o mesmo contexto é aplicado à paraxá que vem a seguir, que é Korach. Em Korach nós descobrimos que o personagem tema desta paraxá, ele se rebelou porque ele foi enganado por sua própria visão. Enquanto que todos os filhos de Israel viram que o cajado de Aharon brotou. Em Hukat, que seria na sequência a outra paraxá, aprendemos que enquanto aspergia o sangue da pará, do mar, da vaca vermelha,
o sacerdote tinha que olhar em direção à entrada do santuário. Então, nós temos aqui mais uma vez uma ênfase no tema da visão. Enquanto os israelitas, mordidos pelas serpentes, tinham também que olhar para a serpente de bronze. Depois, na sequência, nós temos em Números 22, em Balac, o texto que diz o seguinte: E Balac viu. No capítulo 24:1, Bilam viu. 25:7, e Pinhas viu. E no 27:12, e o Senhor disse a Moisés: Sobe e vê a terra que eu tenho dado aos filhos de Israel. Portanto, o tema da visão é recorrente, né, por todas as parashot seguintes a Shlach Lecha. E é realmente algo extremamente curioso. O tema da visão é fundamental, então, aqui. O parashá começa com Deus dizendo a Moisés que envia homens para que espiem a terra de Canaã, que então ele passaria a dar aos filhos de Israel. E a parashá termina com uma das passagens que compõe o Shema, com a terceira porção do Shema, que é recitado por todos os israelitas, por todos os judeus, no período da manhã e também no período da noite. E diz essa mitzvah na passagem de Números: E farão para vocês tzitzit nas bordas das suas vestes, e deverão olhar para elas, para as tzitzit, as tzitziot, e lembrar de todos os mandamentos de Hashem para fazê-los. E não espionem os seus corações, ou não espiem os seus corações e os seus olhos, após os quais vocês têm se extraviado. Números 15, 38 a 39. Ou seja, a mesma palavra para espionagem ocorre nos versos da abertura da parashá e também no seu encerramento. Então, revisando, Moisés recebe a ordem de Hashem para que envie espias para a terra de Israel, para que então eles espiem a terra. E lá no finalzinho da parashá nós temos o mesmo termo, né, no sentido de que as pessoas, os judeus, os israelitas, não devem então espiar o coração, certo? Não devem olhar para o coração, né? No caso, porque eles estão seguindo o emocional, eles estão seguindo o seu aspecto emotivo e acabam então se extraviando, acabam então se perdendo do caminho. Não espiem os seus corações e os seus olhos, após os quais vocês têm se extraviado. Então o destaque que nós temos aqui, natural, é perceptível, né? Tem a ver com a faculdade visual. E nós aprendemos então que no caso da mitzvah do tzitzit, esse simples adorno colocado nas vestes dos israelitas era uma lembrança constante, né, que devia então olhar para ele e lembrar dos mandamentos de Hashem. Então essa é a função básica do tzitzit. É uma lição, né, é um objeto que faz lembrar então das suas obrigações para com Hashem, ou das obrigações dos israelitas para com Hashem. Das palavras do comentário do Rashi sobre o último verso de Números 15 a 39, ele diz o seguinte: o coração e os olhos são como espiões para o corpo, e eles agem como agentes do corpo para o ato de pecar. O olho vê e o coração deseja, e o corpo carrega os pecados.
As franjas dos tzitzit, das tzitziot, que rodeiam o povo, né? Que rodeiam a roupa do povo em todos os 4 lados, são um lembrete visual da presença de Deus em todos os lugares. E o fio, chamado techelet, o fio azul, no tzitzit, é a cor do mar, que é um reflexo da cor do céu, que é a sede da glória de Deus. Então o Rashi coloca a tzitzit como o lembrete, né, de que o israelita deve cumprir os mandamentos. E o fio azul que existe na tzitzit, na tzitziot, é uma lembrança da glória de Deus que está em todo lugar. Ou seja, o israelita está rodeado pela presença divina na criação, no mundo. Então, é para lembrar disso, né? E lembrando disso, então, lembrar também da sua porção no pacto, da sua responsabilidade em relação à aliança. A mitzvah de tzitzit é a primeira a que um jovem judeu é introduzido. Geralmente com 3 anos de idade, menos de 3 anos de idade. Por quê? Porque essa mitzvah vem para corrigir a visão dos olhos. Porque foi a visão que causou, segundo a Torá e segundo o comentário dos sábios, foi a visão que causou a queda de Adão, do homem primordial. Diz o texto de Gênesis, Bereshit 3:6, e a mulher viu que a árvore era boa para alimento e que era desejável para os olhos. E ela comeu e deu também a seu marido com ela. Então nós temos aqui a tzitzit como se fosse uma correção desse primeiro erro, né? Assim como a visão foi a causa de um erro, novamente aqui no mandamento da tzitzit, nós temos a correção do erro. Olhe e cumpra, né? Veja e cumpra. Lá no Gênesis foi olhou e transgrediu. Aqui não, olhe, lembre e cumpra. Da mesma forma, foi a visão enganosa que levou à queda dos filhos de Israel 40 dias após a revelação no Sinai. Sim, a visão também levou à queda dos filhos de Israel 40 dias após a outorga da Torá no Sinai. Porque diz o texto de Êxodo 32, verso 1, e o povo viu que Moisés estava atrasado em descer da montanha. E o povo viu que Moisés estava atrasado. De acordo com os sábios, o Satã enganou o povo como uma miragem no deserto, né? Isso o Midrash explica que Satã produziu uma miragem no deserto. E na miragem, Moisés estava sendo levado, morto para o céu. Eles não queriam um líder invisível, né? Eles queriam alguém que pudessem ver com seus próprios olhos. Então, o que aconteceu? As pessoas se reuniram contra Aarón e lhe disseram: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. E essa expressão, faze-nos deuses, mostra, evidencia a necessidade de ver, né? Porque se você faz um Deus, é claro que a ideia aqui é você ter a interação com esse Deus no aspecto visual. Você deve ver, né? Tocar, apalpar, né? Sentir. E as pessoas pediram exatamente isso para Arão. Eles não podiam mais ficar sem poder ver a Deus, eles queriam ver, né? Sentiram-se impelidos a violar o segundo mandamento do pacto contra fazer imagens de escultura. Eles queriam uma representação visual do ser divino. Exigiam ver o invisível. Mas, como resultado, nós sabemos, tal imagem ou representação se transformou em um ídolo, que deu licença, então, mais tarde, à luxúria.
O pecado do bezerro de ouro, o coração se perdeu após a imagem, diante dos olhos. Ou seja, cumpriu-se a mitzvah, ou aquela passagem sobre a mitzvah de tzitzit, que proíbe o judeu, proíbe o israelita, de ir após os seus próprios olhos, para que não se extravie. E aqui, mais uma vez, então, a necessidade, o desejo, que é o símbolo máximo aqui do coração, acabou se perdendo após a imagem. Eles viram e então se extraviaram. E o pecado aconteceu no auge de Tekufat Tammuz, da temporada de Tammuz, que é chamada na tradição a temporada da visão, porque esse é o tema básico dessa época. Exatamente no dia 17 do mês. O pecado do bezerro de ouro levou a todas as provações subsequentes e a todas as tribulações dos filhos de Israel, representado em 40 anos de peregrinação pelo deserto, pois é só depois de 40 anos que uma pessoa alcança a Biná, que é a compreensão, de acordo com Avot 5:21. Então, esse período foi necessário para que então aquele povo alcançasse compreensão. Compreensão de que não deveriam dar ouvidos ou não deveriam querer ver ou querer espiar o coração, porque fatalmente acabariam se extraviando. Embora o decreto dos 40 anos de peregrinação tivesse sido oficialmente estabelecido quando do pecado dos espiões, o Rashi, em Números 14:33, nos diz que, a partir do momento em que eles fizeram o bezerro, este decreto surgiu no pensamento de Deus. A partir de então, Deus esperou até que a sua medida fosse preenchida, como diz Êxodo 32:34. No dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. Ou seja, a partir do momento em que eles fizeram o bezerro, já estava decretado isso, e aguardando apenas um momento ideal para que o decreto entrasse em vigor. Certo? Então entrou em vigor a partir do momento em que o relato dos espias foi trazido, e esse relato foi pessimista e acabou induzindo o povo a uma reclamação, a um choro, sem base. Por essa razão, então, houve esse castigo, ou essa punição. E a pena de 40 anos corresponde à jornada de 40 dias dos 12 espiões no deserto, aos arredores da terra de Israel. Isso também ocorreu durante Tekufat Tammuz, um ano após o pecado do bezerro de ouro. Os espiões partiram no final do mês de Sivan e viajaram em torno de todo Israel durante o mês de Tammuz, chegando de volta ao acampamento israelita, no deserto, exatamente no dia 9 de Av, Tisha B'Av. Em sua passagem pela terra, os espiões viram exatamente o que eles queriam ver. Com exceção de Josué e Caleb, Yehoshua e Caleb, que esses espias rejeitaram a visão dos seus antepassados, dos patriarcas, dos pais, Abraão, Isaac e Jacó. Eles não quiseram aceitar o relato tradicional que seus ouvidos só tinham ouvido falar, que Deus prometeu levá-los para uma terra onde corre leite e mel. Eles não puderam confiar nisso. Eles queriam conferir com seus próprios olhos e decidir por si mesmos. E viram o que queriam ver. Um lugar real, uma terra governada por leis naturais, claro, onde as pessoas vivem e morrem, uma terra bela, mas que aparentemente era contra todas as expectativas, ou contra todas as esperanças e contra todas as promessas que Deus tinha feito. Como que os franzinos israelitas, ex-escravos, uma nação de ex-escravos, poderiam conquistar uma terra assim,
diante de um mar, verdadeiro mar de amalequitas e cananeus belicosos, né, preparados para a guerra, que estavam ali arraigados há tanto tempo. E segundo o relato dos espias, eles disseram: e nós éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Números 13, 33. O que nós aprendemos disso é que o pecado daqueles espiões foi um fracasso de confiança. Eles deixaram-se enganar pela aparência externa do mundo natural em um fracasso colossal de coragem, apesar de todas as promessas feitas por Deus, que Ele de fato iria levá-los para a terra. Bom, eles tinham uma promessa, né? Eles tinham a certeza da parte de Deus que eles iam realmente herdar aquela terra. E ainda assim, o seu relato foi negativo. Quer dizer, eles já saíram de uma forma, saíram do acampamento, é muito provável, já com uma ideia pessimista, com uma ideia já negativa, né? Como nós, fracos, um povo que está aí, digamos, andando pelo deserto há tanto tempo, sem nenhum tipo de preparo militar, sem nenhum tipo de recurso, vão poder lutar com um povo ou com povos que estão enraizados naquela terra, construíram cidades, fortalezas, um povo poderoso, robusto, forte, de alta estatura, né? Como é que a gente vai vencer um povo desse? Sem chance. Não há condições nenhuma. Porém, a confiança de Israel, ela não depende do que os olhos veem. Pelo contrário, os judeus declaram a sua fé ou a sua confiança envoltos no talit, apertando a tzitzit junto aos seus corações, fechando os olhos para o mundo visual ao redor e cobrindo-os com a mão. Shema Israel, o Eterno é nosso Deus. Ouve Israel, o Eterno é nosso Deus. Nessa ação, então, da recitação do Shema, essa atitude de fechar os olhos é exatamente não ser seduzido pelo que você vê. Apenas Yehoshua e Caleb fecharam os olhos àquelas aparências externas, sabendo que com a ajuda de Deus é possível dobrar a natureza. Vamos subir e tomar posse dela, pois Ele pode e nós podemos conquistá-la. E o que a gente entende é que a terra de Israel é uma terra absolutamente normal, com casas, estradas, campos, florestas, montanhas, etc. E como o Rav Nachman disse, estas pedras e casas reais. No entanto, na realidade, a lei da terra é totalmente além da natureza. É a terra que o Senhor vosso Deus cuida constantemente. Os olhos do Senhor vosso Deus estão sobre ela desde o início até o final do ano. Deuteronômio 12, 11, verso 12. Todo israelita recita a lei da terra de Israel 2 vezes ao dia, de manhã e à noite no Shema. E se você certamente ouvir os meus mandamentos, eu darei chuva à tua terra, na sua estação própria, e você vai comer e ficar satisfeito. Guarda-te, porém, para que o teu coração não te seduza e você se extravie, e logo seja extirpado da boa terra que o Senhor está te dando. Deuteronômio 11, 13 a 17. Que é outra parte do Shema, né? Talvez os espias temeram que o povo não pudesse viver de acordo com o nível da lei da terra, e eles preferiram então uma maneira mais fácil, mais natural da vida fora de Israel. Como líderes, como príncipes das suas tribos, os espiões realizaram uma operação engenhosa de manipulação da opinião pública, né? Eles usaram as palavras de forma hábil.
Eles escolheram as palavras que eles queriam para transmitir a impressão que eles tinham da terra, implantando na mente então, daquelas pessoas uma visão da impossibilidade de alcançar aquilo que seria o seu destino natural, aquilo que Deus tinha programado para eles, o que levou a todos então às lágrimas. O povo chorou copiosamente toda aquela noite. E esse objetivo os espiões alcançaram apenas com palavras, mesmo sem o uso de mídia, que hoje em dia é uma grande enganadora de olhos. Eles usaram apenas a palavra para convencer o povo. E eram príncipes e trouxeram um relato negativo. E agora toda a comunidade chorou, toda a congregação de Israel chorou, e o povo lamentou-se toda aquela noite. As lágrimas caem dos olhos, que são os órgãos da visão, como nós sabemos. Mas com as nossas lágrimas nós tentamos lavar o mal que nossos olhos, infelizmente, já viram. As pessoas deveriam ter focado a sua visão sobre o que está além da natureza. Os sinais que tinham sido realizados por eles no deserto desde a saída do Egito. E esqueceram de focar nisso. Houve uma inversão aqui então. Uma inversão catastrófica para Israel. Isso deveria ter dado a eles a confiança de que Deus tem o poder para cumprir suas promessas. E segundo Rashi, em Números 14:11, deixa bem claro. Aqueles que tinham visto os milagres, os sinais, e ainda não acreditavam em Deus, não iriam também ver a terra. Por quê? Está escrito: todos os homens que viram a minha glória, os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e ainda assim testaram a mim estas 10 vezes, e não deram ouvidos à minha voz, estes não verão a terra que jurei a seus pais, e todos os que me desprezam não a verão. Números 14, 22 e 23. Aqui há uma certa indignação da parte de Hashem pelo fato de terem testemunhado, daquela geração, ter testemunhado todos os sinais, as maravilhas que foram feitas por eles, por intermédio de Moshe, com o poder divino, com o poder de Deus. E ainda assim, testaram por 10 vezes Hashem no deserto. E, mesmo sendo testemunhas da glória, ainda assim, acreditaram num relato pessimista. Muito bem. Então, imediatamente após a imposição do decreto, o decreto que os israelitas iriam peregrinar por 40 anos no deserto, a Torá então continua com uma série de mandamentos que só podem ser cumpridos na terra de Israel, incluindo leis de libações, de trigo e óleo e vinho, que acompanham aquelas ofertas de animais na Mishkan e depois no templo, e as leis de Halá, que é a separação da primeira parte da massa do pão, que era dado para o sacerdote, de acordo com Números capítulo 15. O posicionamento desses mandamentos, dessas mitzvot, diretamente após a narrativa dos espiões, é um lembrete de que, é uma lembrança de que, embora o exílio, ou seja, ali como alusão aos 40 anos, possa ser demorado, eventualmente Israel vai herdar toda a terra e tem o mérito de oferecer seus produtos escolhidos no templo e sobre a mesa dos sacerdotes. Segundo o comentário dos sábios, a halá, que é a separação da massa feita pela mulher e depois dada ao sacerdote, retifica aquele pecado de Eva, de ter dado o fruto proibido a Adão. Envia homens para que explorem a terra, para que espiem a terra. Esse é o comando, é a mitzvah em Bemidbar 13:1. Um dos acontecimentos mais criticados durante os 40 anos de permanência no deserto foi o comportamento dos chefes das tribos na sua visita à terra de Israel. A Torá define a condição dos mesmos como Kulam Anashim. Eram todos grandes personalidades, não faziam
parte do povo simples, senão pelo contrário, eles eram os eleitos. E como é que a gente pode então entender esse comportamento deles? Se perguntarmos onde eles erraram, ou em que eles erraram, nós vemos no comentário do Rashi uma explicação. A ordem dos relatos nos ensina a intenção. Quem deseja falar, começa com os defeitos, né, e termina a descrever as propriedades. E quem deseja criticar, começa por louvar e acaba a criticar. Pois a expressão mas demonstra o que desde o princípio queria enfatizar. E foi assim com o relato deles. Né? Primeiro louvaram a terra, elogiaram, mas, né, aí veio a parte, digamos, que fecha a narrativa deles, ou fecha o relatório deles, dando enfoque à negatividade, né, ao pessimismo. Então a intenção deles realmente era, inicialmente, já criticar. Né? Os espias louvaram a condição da terra de Israel, uma terra que mana leite e mel, e este é o seu fruto, com habitantes valentes e cidades de grandes construções, amuralhadas, mas um povo que viu como o mar vermelho se abriu por seu lado, que viu sucumbir os egípcios no mesmo mar, que esteve presente na entrega da Torá no Monte Sinai, que viu os relâmpagos e as maravilhas. Como é possível que se tivesse assustado ao ver cidades amuralhadas e gente de tão alta estatura? Os sábios comentam que, na verdade, não foram os perigos da conquista que teriam preocupado os chefes das tribos, senão o pensar que entrar na terra de Israel poderia levar a todos à realidade de uma vida cotidiana, preocupando-se então pela manutenção das suas famílias, enquanto que nos 40 anos de travessia do deserto a nuvem divina arrasava todos os perigos e dificuldades do caminho. O maná caía todas as manhãs em redor do acampamento, e cada qual saboreava o gosto que preferia. Então, para que entrar na terra de Israel quando agora se encontravam no paraíso praticamente? Não apenas o material era ideal, senão também o nível espiritual chegavam a alcançar os níveis mais elevados. A esse respeito, disseram os sábios, a escrava viu no Mar Vermelho o que Ben Buzi, o profeta, não alcançou. Em 40 anos, apenas 10 vezes houve manifestações incorretas por parte do povo contra Moshe. Ao que, se analisarmos o que criticavam, damos-nos conta de que as suas críticas eram muito humanas. Água, comida, etc. E geralmente, da maioria que se tinha apegado ao povo de Israel por interesse. Poderíamos, por acaso, comparar-nos com eles? A resposta da Torá a todo esse comportamento é uma mitzvah. Tarimut terumah halá. As mitzvot forjam a pessoa no caminho da Torá, e assim culmina a Parashá quando menciona a mitzvah que ordena os judeus a envergarem tzitzit nos cantos das suas vestes. Será para vós por franjas, e as vereis, e recordareis de todos os mandamentos, e os fareis, e não andareis atrás de vossos corações, ou não espiareis os vossos corações, os vossos olhos, pois estáis errando indo atrás deles. Os nossos olhos são os nossos espias, e assim como os espias da terra fizeram rebelar o povo contra o Eterno, também geralmente nos fazem os nossos olhos. Tal como espias foram eleitos do povo, também os olhos são os eleitos entre os membros do ser humano. Ao ponto de que o Talmud discute a responsabilidade de um cego e da sua obrigação. Disse Rabi Yossi: farei uma festa a todo aquele que diga que o cego está livre do cumprimento dos preceitos, pois se os olhos não veem, o coração não deseja. Se não há tentações, não há possibilidade de pecar. O erro encontra-se apenas naquele que tem a possibilidade de escolha. Assim disse o Talmud no Tratado de Shabat, a respeito das mitzvot sobre os quais estão escritas na Torá. E os mandamentos estão gravados, harut, sobre tábuas. Devido a que a Torá não tem vogais, o que permite lermos a escrita de diferentes maneiras, segundo a tradição,
Disseram os nossos sábios, não leiam gravadas, harut, senão livres, mas sim herut, pois não há liberdade senão para aquele que a conhece. Ou seja, livre realmente, segundo a Torá, segundo a tradição, é aquele que se empenha no cumprimento das mitzvot relativas ao seu pacto. A falta de conhecimento converte a pessoa num verdadeiro escravo da sua própria ignorância. Ainda que o pensamento popular considere aquele que acredita como um pobre escravo das suas crenças, a Torá, que está baseada no conhecimento que leva à crença, considera a verdadeira crença como resultado do seu conhecimento. Não há pessoa livre senão aquela que se dedica ao estudo. Ou seja, a confiança ou a crença que emana da Torá não é uma confiança ou uma crença embasada no emocional ou sem embasamento de conhecimento. Primeiro, conhece e depois se acredita. Então, o que vemos aqui é um embasamento lógico, né, que aquele que se dedica ao estudo, fatalmente ele vai acabar acreditando e crendo. Não ao contrário, não é uma crença cega, uma fé cega, em que você deve simplesmente acreditar sem questionar, sem estudar, sem conhecer. Né? Se Deus desejasse apenas fé do homem, naturalmente ele não precisaria ter dado livros para eles. Né? E nos deu a Torá, nos deu o seu conhecimento. Repartiu conosco uma porção do seu conhecimento. Nem sempre a vaidade é superficial, nem sempre o marketing é uma mentira ou uma infração. Então, nem sempre promover uma imagem é apenas egolatria e poder. Na paraxá dessa semana, então Deus resolve acabar com uma grande quantidade de hebreus libertados, pois eles temem a liberdade e preferem voltar à escravidão egípcia. É interessante que eles estavam tão presos, literalmente e emocionalmente, ao Egito, que tiveram medo de serem homens livres. Compra-se com facilidade o conto de 10 dos 12 espiões, que foram mandados a analisar a terra de Israel e seus habitantes, segundo o qual a terra consome os seus habitantes. E quem resiste são gigantes que jamais permitirão que ninguém se introduza nela. Então, o povo comprou essa ideia facilmente, né? Comprou esse marketing, essa propaganda dos 10 espias com grande facilidade. Nesse momento, então, Moshe intervém em favor dos hebreus e convence Deus que, com um argumento bem típico de um assessor de imagem, Moshe diz assim: o que vão dizer os egípcios sobre um Deus que tirou seu povo para matá-lo no deserto por falta de capacidade para levá-lo com vida até ao seu destino final? Alguns mestres medievais, como o Rabi Yitzhak Aramá e o Rabi Abarbanel, reclamaram, dizendo: como é possível que Moshe pense que Deus se importaria com a sua imagem e, acima de tudo, justamente diante de pagãos como os egípcios? O Ramban Nachmanides sugere uma solução magistral. Não era a sua imagem em si, pela sua vaidade, pelo seu ego, que preocuparia a Deus e Moshe, mas sim o que implicaria para a humanidade como um todo e para o mundo a ideia de um Deus que destrói tudo, uma dinâmica mundo-Deus determinada e caracterizada pela raiva, pelo ódio e pelo mútuo afastamento. Ou seja, o cuidado da imagem por motivos altruístas, pelo bem de quem observa a imagem, interpreta, incorpora e reage a ela. A nossa imagem tem a ver com o que representamos, e não apenas com o que somos. Se um judeu, identificado como tal, age corretamente em público, cedendo um assento a uma grávida no ônibus, no metrô, ajudando um idoso a atravessar a rua, contribuindo com a campanha do agasalho, fazendo negócios limpos, logo os judeus como coletivo são identificados como por meio desses valores. Se um judeu participa da sua comunidade com entusiasmo, aprende, pensa, ensina, se comove, vive uma vida mais significativa, logo
todo o judaísmo será identificado como algo de valor e de significado. Da mesma maneira, se um Noahide ensina ao seu próximo as leis universais, né, e compromete-se com elas, comportando-se em conformidade com aquilo que ensina, agindo segundo os parâmetros, os princípios que ele mesmo advoga, as pessoas passam a entender com muito mais facilidade qual é o papel do Bnei Noach na manutenção da ordem universal e na separação necessária, né, na reparação necessária de toda a existência. Em suma, seremos vistos então como peças fundamentais, importantes na dinâmica da restauração deste mundo, Tikkun Haolam. Da maneira como falamos com os nossos filhos, pais, cônjuges, etc., quem nos vir e ouvir aprenderá, né, como pelo exemplo, pelo aquilo que estamos falando e cumprindo, falando e observando. O israelense Shmuel Yosef Agnon, Prêmio Nobel de Literatura, em 1966, escreveu que quando alguém falece, os judeus rezam Kaddish, porque eles se preocupam com a imagem que fica da vida diante do afastamento deste ser querido. O Kaddish tenta continuar sustentando Deus e o mundo, e sua dignidade na hora de perda de quem representava tudo isso. Que possamos então assim compreender tudo que representamos e manter a maior dignidade possível, integridade em nossas múltiplas imagens, em prol de todos aqueles que desejam aprender e desejam viver aquilo que aprenderam. Muito obrigado pela audiência de vocês, muito obrigado por tudo e continuemos então o estudo da Sagrada Torá e até a próxima, minha gente. Muito obrigado, Shalom para todos.